Olá pessoal, este é o Sim de Saúde Agora, agradecendo a você que está conectado com a gente. Esse programa é voltado aos nossos amigos que trabalham na área da saúde. Queremos te ajudar a entender principalmente como ficam os seus direitos depois de tantas mudanças com a reforma trabalhista, terceirização. É muita coisa que acaba dando aquele nó na cabeça da gente, não é verdade? Mas para tirar algumas das nossas dúvidas, eu estou recebendo aqui o Kleber Cândido, que é diretor do Sim Saúde e também presidente da Federação dos Trabalhadores em Saúde de todo o estado de Santa Catarina. Seja bem-vindo, Kleber. Obrigado, eu que agradeço. Grande abraço. Recebo também o Ivan Bittencourt, que é advogado do Sim Saúde. Seja bem-vindo. Obrigado, espero ajudar aqui hoje a ter um bom debate sobre esses temas tão importantes para o trabalhador. E eu começo perguntando para o Ivan em relação aos processos judiciais. Ivan, como é que ficam a partir da aprovação da reforma trabalhista? Pois é, as mudanças são muitas. A CLT foi alterada em mais de 100 artigos, então imagina que é uma mudança profunda. Eu ouso dizer que é a principal ou a maior mudança na legislação trabalhista que a gente já teve na história. Então, nós temos a CLT em 1943 e agora essa reforma trabalhista. Na questão judicial, é um negócio pesado. Por quê? Tudo que a gente aprende no direito do trabalho, no direito do consumidor também, ele é pró-trabalhador, ele é a favor do trabalhador, porque ele entende que durante o contrato de trabalho as relações são desiguais. O patrão tem um poder muito maior do que o empregado. Na Justiça do Trabalho, a gente tinha uma certa inversão para equilibrar as coisas, para deixar o trabalhador em pé de igualdade aí na Justiça do Trabalho com o patrão. Essa reforma veio mudar esse entendimento. Já é a favor do trabalhador da empresa durante o contrato de trabalho, agora vai ser a favor também na Justiça do Trabalho. Algumas mudanças são importantíssimas do trabalhador saber, não é juridiquês. São mudanças importantes. Por quê? A partir de agora, o trabalhador tem que pensar duas vezes antes de entrar com o processo judicial. Houve uma inibição aos processos. Por quê? Quando a gente ajuizava uma ação antes da reforma trabalhista, o trabalhador ajuizava a ação com benefício da justiça gratuita, ou seja, perdendo, ganhando, ele não pagava absolutamente nada. A partir da reforma trabalhista, se ele pedir uma perícia e ele perder, ele vai ter que pagar o perito. Se ele perder qualquer dos pedidos que ele fizer, se ele pedir horas extras, por exemplo, e por algum motivo a testemunha dele não foi na audiência, aconteceu alguma coisa e ele perder aquele pedido, ele vai ter que pagar de 5% a 15% de honorários para o advogado da empresa. Então essa reforma, ela muda completamente a relação do trabalhador com a empresa na própria Justiça do Trabalho. Há dispositivos nessa reforma que inibem a atuação do juiz, por exemplo. O próprio juiz, a partir dessa reforma, teria que aplicar estritamente o que eles determinaram. Não poderia fazer nenhum tipo de análise, usar nenhum tipo de princípio. Teria que aplicar só o texto da reforma. E isso é um prejuízo enorme para o trabalhador, porque nós trabalhamos com princípios. O princípio do direito do trabalho é o princípio protetor, é o maior de todos, que protege o trabalhador. Com essa reforma, esse princípio cai, o que nos deixa bastante espantados com essa reforma. Mas, como eu já esclareci, essa reforma, em diversos pontos, ela é inconstitucional. E a gente vai brigar até o fim para derrubá-la, se não na luta, na justiça. E o que você pode nos falar, Ivan, em relação aos contratos intermitentes? O contrato intermitente de trabalho é a formalização do bico, basicamente isso. Aquele trabalhador que trabalhava de vez em quando para aquela empresa, ele trabalhava um dia na semana, 2 dias. No nosso caso, do exemplo da área da saúde, poderia ser aquele profissional que vai levar um paciente em algum local com as unidades móveis, né, as UTIs móveis. A partir de agora, esse tipo de trabalho vai ser formalizado. Ou seja, ele vai poder trabalhar um dia na semana, 2 dias na semana, é a formalização do bico. Mas ele vai ter aí um salário extremamente reduzido. Aí a gente não tem o prejuízo só para ele, mas temos prejuízo também para a Previdência Social, que vai acabar arrecadando menos. No modelo anterior, para o empregador contratar esse tipo de profissional legalizado, ele teria que assinar a carteira, pagar um salário mínimo e tudo mais. Nesse tipo de contrato que eles estão estabelecendo agora,
ele vai poder ser contratado para trabalhar alguns dias no mês. 2, 3, 4. Tu imagina qual vai ser a remuneração dele. Kleber, eu queria falar um pouquinho também nesse programa em relação às homologações, né? O que você acha, como é que você avalia o fim da homologação de rescisão contratual no sindicato? Eu avalio como uma grande perca para o trabalhador, como em toda reforma, né? A intenção deles realmente de tirar esse poder do sindicato de fazer homologação quando o trabalhador sai, é realmente a possibilidade de dar mais calote no trabalhador ainda. Na minha avaliação, o trabalhador deveria passar no sindicato, inclusive, antes de ser contratado, para o sindicato orientar quanto ao direito dele, etc. Agora eles querem tirar até o direito do trabalhador vir buscar seus direitos ao que está saindo. Então, sem dúvida nenhuma, é muito complexo e, sem dúvida, essa reforma, em todos os seus quesitos, é para tirar direito e dar calote no trabalhador, sem dúvida nenhuma. Agora, Kleber, a reforma trabalhista, na sua avaliação, ela foi aprovada por quê? Ela veio para beneficiar os patrões? Sem dúvida nenhuma. Em primeiro lugar, ela foi aprovada porque a gente tem um Congresso, né, e um presidente da República hoje que ele é muito ligado ao grande capital e aos grandes empresários, né? Sem dúvida nenhuma, essa reforma ela foi formulada pela Fiesp, pela CNI, que sem dúvida é feita por advogados deles. Então, essa relação que a gente tem hoje no Congresso e também com o presidente da República, a gente não vislumbrava outra coisa a não ser isso. Então, sem dúvida, essa reforma ela veio para retirar direito e aumentar o lucro dos empresários e jogar o risco que era do empresário para cima do trabalhador. Então, a gente não tem dúvida disso, a gente sabe com certeza que essa reforma é para aumentar o lucro do patrão e tirar direito do trabalhador e jogar todo aí o risco para cima de cada trabalhador. Kleber Cândido, diretor do SINSAúde, obrigada pelas informações e pelos esclarecimentos aqui no programa SINSAúde Agora. A gente que agradece, foi um grande prazer estar com você hoje no SINSAúde Agora. Ivan Bittencourt, muito obrigada também. Obrigado, eu que agradeço. Espero ter contribuído aqui com o debate. O papo do SINSAúde Agora de hoje vai ficando por aqui, mas nós temos outros encontros. Até mais!